eu queria aproveitar e te perguntar isso, assim, na tua visão, né, o que daria para elencar alguns princípios bem importantes, assim, um pouco chaves, para exatamente, né, de um conflito poder caminhar para uma transformação, né, que seja num processo de construção conjunta, né, onde haja cooperação. O que na tua experiência é essencial, assim, quais são os pontos que precisam ser considerados, né, para que se possa abrir esse caminho? Estou até aqui virando umas folhas para ver se eu encontro aquelas palavras mais técnicas e mais precisas, mas de fato tem que ter, primeiro de tudo, não encontrei, por falar da minha experiência propriamente, né? Primeiro de tudo, tem que ter uma ampliação de consciência da percepção dessas frases, de certa forma, que eu estou aqui dizendo, porque aí isso vai resultar numa voluntariedade. Eu vou para a audiência de conciliação ou de mediação, ou para o círculo de diálogo, seja no judiciário, seja fora do judiciário, não porque sou obrigado. Então, mesmo que seja no âmbito da família ou da comunidade, pode haver uma pressão, sim, para que as pessoas se sentem e dialoguem. Então, o primeiro desafio é essa aproximação. Né? Ou seja, tem que ter uma disposição. Uma disposição, uma intenção. E não é indo acreditar que vamos resolver aí rapidinho, né? Olhar o relógio, como em todas as assembleias de condomínio, que é um perfeito ambiente de mediação transformativa, porque você está tratando realmente do tecido social, e você está tratando da possibilidade de aproximação maior das pessoas. E quando eu falo de aproximação, essa é uma nova dica, é procurar tirar mesas do meio ambiente de trabalho. Porque as mesas, elas separam, e mais que tudo, que nem aqui quando a gente faz essas gravações, tá todo mundo me vendo da barriga para cima, né? Só que o jeito de eu sentar, o jeito de eu me mexer, o jeito de eu me expressar, e aí a gente entra em mais uma dica, que é olhar para o outro e ouvir o outro. E uma coisa que é muito bacana que as pessoas descobrem nesse processo, que é perceber-se ouvido pelo outro e saber que será ouvido. Isso aí é a facilitação de diálogos mais profunda, não é? Vamos sentar aí e simplesmente cada um conta a sua história, diz o que quer e vamos ver se a gente reparte esse bolo de uma forma que deixe mais ou menos satisfeito cada um. É saber até que talvez não tenha solução nesse momento, mas se avançou para algum tipo de percepção em que a gente pode chamar isso de transformação. Então, escuta ativa, fala respeitosa, tom de voz, toda a mediação e principalmente as facilitações de diálogos circulares restaurativos, elas começam com uma fala de abertura que traz, vamos construir os valores e vamos construir as diretrizes que vamos usar para esse encontro dessa sessão. Então, cada um traz alguns valores, que em geral tem a ver com a questão em conflito, e traz diretrizes. Vamos cuidar do tempo, vamos deixar com que cada um efetivamente fale na sua vez, vamos usar um objeto de fala, só fala quem está com o objeto, né? Pode ser até um microfone, mas quando é uma assembleia, quando é mais gente, né? Mas vamos respeitar esse momento em nome do coletivo. E vamos ter ali como meta e como possibilidade duas coisas que eu tenho aprendido na prática realmente. Uma, de certa forma, que é negar o conflito. Não negar seu conteúdo, mas negar que eu quero continuar com o conflito e que isso faz parte da vida e que, então, é isso aí, ó Deus, ó vida, ó azar, aqueles que muito simplesmente reclamam, aceitando que o conflito faz parte. E a literatura e a filosofia até, elas falam, né, que o conflito ele faz parte da evolução humana. Eu diria que negar com essa lente o conflito, talvez a gente dê um salto civilizatório, como a gente chama, né? Mas eu não sei, Michel, deixa eu te interromper. Quando tu falas negar o conflito, é no sentido de não querer vê-lo ou no sentido de... não, né? É no sentido de passar, de evoluir, né? de crescer a partir dele? Vamos dizer assim,
Vou fazer até uma certa analogia, né? Eu vim aqui nessa live e você me perguntou se eu queria saber essas 3 perguntas do ping-pong primeiro, e eu te disse, eu sou obrigado, apesar da minha ansiedade de querer sabê-las, a escolher pela surpresa, né? Porque é mais bacana. Então, quando eu digo negar o conflito, é abrir-se para dizer, se eu resolver esse conflito, o que aparece? É o nada? Né? Não tem mais conflitos? Não, a gente pode, então, talvez, construir algo na relação que é essa potência que o conflito está impedindo. Então, quando eu digo que aí eu venho para uma live e digo por que eu respondi assim para o Martin, né? Porque nesse ambiente até cooperativo que eu te conheço, tem uma coisa que emerge, que é a confiança. Eu confio que você vai me colocar aqui questões que eu vou dar conta e não vou ficar muito vermelho, porque é fácil de ficar vermelho, né? Então, quando você vai sentar para mediar um conflito, é olhar e acreditar nas próprias capacidades de resolvê-lo e de passar a viver sem conflito. Quando a gente olha na família, e aí você até colocou ali as questões sistêmicas, eu diria que metodologias de mediação transformativa de conflitos mais própria para relações potencialmente longevas. Leia-se família, leia-se empresas, leia-se até a classe de uma escola. Você vai entrar na escola, 9 anos vai ficar numa relação de vizinhança constante com as mesmas pessoas. A gente conhece as questões de bullying e todas as outras questões de formação e da possibilidade da reunião dessas competências de um monte de crianças que transbordam sem muitas amarras. Isso é o papel também do mediador e do professor. O mediador, ele traz aí os recursos que cada um tem e fala como a gente pode aumentar, então, o bolo para ver se sobra para mais gente, até principalmente em situações coletivas. Então, é nesse contexto que eu digo, é negar o conflito como uma realidade daquelas que faz parte, não tem jeito mesmo. Mas quando eu sento para mediar um conflito, eu estou confiando na possibilidade, isso o facilitador tem que trazer com segurança, né? Na possibilidade de viver sem ele. E na possibilidade de viver com ele também, porque talvez não esteja na hora de dar conta dele. Tem coisas familiares, principalmente, que precisa de muita história para se revelar o que é essencial. E aí a gente pode ir para as teorias das narrativas, que é um lugar que fala, se você falar de si, contar de si, coisas que às vezes nem você mesmo sabia falar consigo mesmo e ouvir, pode trazer por isso só um enorme bem. E se a gente vai na comunicação não violenta, a gente vai dando forma a essa fala. E quem fez formação, ou enfim, quem pratica comunicação não violenta, mais além de uma coisa romântica, acolhedora, doce, deleitosa, tá tudo certo, a comunicação não violenta mostra que dá para construir uma comunicação pacífica, coisa que a gente não conhece como que é. Porque está todo mundo se defendendo o tempo todo, porque tem que ser mais bonito, tem que ser mais competente, tem que ser o que quer que seja e quer a razão, né? E o terceiro lugar que dá para dar esse mergulho maravilhoso, e eu conto isso de experiência também própria em mim mesmo, e própria trabalhando, de certa forma, com constelações sistêmicas, tendo o olhar sistêmico e percebendo que emergem novidades. Quando a gente faz terapia, vai lá procurar, cava no passado, cava na relação com o pai, com a mãe, com avós. Ali a gente vai em outras dimensões e também traz mais material para levar para a mesa de conflitos, que é a vida, talvez, nessa conotação, e ir resolvendo.